Então, pessoal, vamos para mais uma dica no nosso canal. Hoje eu vou mostrar como eu embalo a minha pen. Então, pessoal, o jeito mais prático de você embalar sua pen, mais prático, seguro e econômico, né? Vamos dizer assim, você só vai usar dois itens, a bandagem e um protetor de clip cord. Vou mostrar para vocês isso agora. Vamos lá. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês anteriormente, você só vai precisar de uma bandagem, que você não vai utilizar ela toda, é claro, só se você gostar de um grip bem grosso, e um protetor de cabo, RCA no caso, né? Só isso, mais nada, não precisa fita crepe, não precisa papel, não precisa mais nada, Muita gente inventa muitas coisas que dificultam depois na hora de você retirar essa proteção, né? Ela tem que ser prática na hora de colocar e prática na hora de retirar, para que você ponha menos risco de contaminação ao seu equipamento, entendeu? Então vamos lá. Primeiramente eu tiro o grip, né? Eu já separo assim o grip e eu posso começar pela bandagem ou pela parte de trás, que é o motor, né, que são os componentes. Que na verdade o que tem que ser isolado mesmo é essa parte aqui da máquina, né? Isso que tem que ter uma proteção completa, que eu faço da seguinte forma. Ponho meu cabo, eu vou fazer logo com o cabo, para que se torne mais prático ainda. Da outra forma, assim, um pouquinho mais de trabalho que você tem que depois botar o cabo. Aí tem gente que tem um pouco de dificuldade para fazer isso depois. Eu já tenho uma prática, mas vou mostrar o mais eficiente aqui, né? Lembrando que sempre tem que plugar enfiando, nunca girando, e na hora de retirar a mesma coisa, nunca girando, porque senão você vai danificar o teu conector RCA da tua pen. Então, aí aqui, ó, só deixar a gravidade agir. Pronto, ó, a pen veio parar aqui embaixo. A maioria desses protetores, ele já tem um furinho que você só faz isso aqui, ó. Eu nem esgarço, eu vou com a própria pressão, vou abrindo, né? E nisso eu vou colocando de uma forma que fique vedado. Minha máquina está totalmente protegida aqui, ó, vedada, entendeu? Porque essa parte aqui vai ser colocado agora o grip, né? Que agora eu vou mostrar como é que eu faço. Então, eu gosto de fazer como? Eu não gosto do grip muito grosso, tem gente que gosta do grip grosso, então tem pessoas que botam até uma camada de papel, né, para economizar a bandagem, né, assim primeiro. Só que eu não gosto do grip muito grosso, então eu vou mostrar como eu faço. A ideia dessa bandagem é o que? Tirar um pouco, né, da vibração, daquela sensação que você tem, né, de segurar direto no metal, que com o tempo e horas de tatuagem, né, seus dedos começam a ficar meio que doloridos, né, meio marcados até pelo formato da biqueira, né? Quem já usou biqueira de aço sabe do que eu tô falando, né? Então eu gosto de fazer assim, ó, um acolchoamento bem aqui no início, eu dou uma dobrada, não sei se vocês repararam que eu dobro um pouco, e aqui no final, para simplificar, que não precisa muito, que a pegada fica mais ali embaixo, né? Eu corto assim, e aqui no final eu faço um acabamento, que assim, eu dou uma torcidinha. Para quê? Na hora de você desembalar, tá vendo? Depois eu chego um pouquinho para cima, né? Isso aqui não pode subir muito, depois eu desço um pouco assim, porque senão vai atrapalhar na hora de você encaixar ele na biqueira. Então eu desço aqui um pouquinho, porque tem uma parte aqui que entra aqui na máquina, né? Aquele acolchoamento que eu fiz tá aqui, né? Ó, fica fofinho, e eu nunca aperto, nunca pego isso aqui e faço pressão. Eu boto bem suave. Para quê? Para que ela não perca, que é meio, se você reparar, esse é meio fofinho, né? Ó, tem uma maciez. Então se você apertar, esticar ele todo, ele perde essa maciez. Aí acaba perdendo o efeito, que é deixar mais confortável a pegada e não deixar o quê? Escorregar. Quem quer usar uma pen e não usa isso, tá correndo sério risco de se prejudicar durante o processo de tatuagem, porque ela pode escorregar da sua mão, vai ficar difícil a pegada. Você tem que usar um protetor, uma bandagem, porque ela deixa o grip antiderrapante também.
Além de proteger, né, para não ficar sujando, né, porque na verdade ela protege contra sujeira, mas não protege contra bactérias, né? Aí depois você tem que fazer a desinfecção, a limpeza. Então, é assim a forma mais prática, né? Tá toda vedada, sem risco assim de contaminação aqui, e aqui tá uma embalagem segura que você consegue manusear, né? Tem pessoas, cara, que embalam com isso até aqui embaixo, né? Botam bandagem em tudo. Isso está incorreto, porque você não consegue depois manusear a máquina corretamente. Então, essa é a minha dica de hoje. Então, como eu havia falado, por que ela não pode ficar toda embalada? Porque você vai colocar o cartucho, né? Inclusive aqui embaixo no cartucho tem que tomar cuidado para você não embalar muito. Depois que você colocar o cartucho, você pode até fazer isso, dar uma chegadinha assim, para proteger um pouco mais. Mas nunca embala até aqui, porque na hora de você botar o cartucho, se tiver a bandagem entrando dentro do compartimento onde tem que encaixar o cartucho não vai atarrachar, né? Não vai dar aquele clique certinho, pode ficar um pouco mais para fora, pode ficar torto e vai danificar o cartucho, podendo perder o cartucho ou então danificar até sua máquina, que vai forçar demais ela e não vai trabalhar como deveria. A agulha às vezes não vai bater da forma certa. Então muito cuidado com isso, né? E o que eu havia falado, se você colocar a bandagem toda até lá em cima, você não vai conseguir fazer isso, que é regular, né, direito. Quando você rodar, tudo vai estar atrapalhando, então você tem que deixar essa parte isolada separadamente dessa, né? Não isolar tudo junto, entendeu? Sempre assim, para você depois, ó, quando for desmontar, você já tira, né, duas partes separadas, independentes. Então agora eu vou mostrar para vocês desembalando, como é prático, né, dessa forma que eu ensinei. Né, você acabou de tatuar, você tem a máquina toda suja, né? Então você tem que evitar ao máximo de ficar mexendo em tudo para poder sujar mais qualquer coisa. Então a primeira coisa que eu faço é o quê? A máquina. Quando eu acabo de tatuar, a máquina que eu vou fazer o procedimento primeiro, né? Desembalar ela e tirar. Depois que eu fiz isso, aí o resto é mais fácil. Então vamos lá, para a máquina, como eu faço? Claro que de luva, né? Eu vou estar de luva na hora do procedimento, só que a máquina aqui não passou no procedimento, então eu vou fazer sem luva, né? Primeira coisa que eu faço, tirar o cartucho, né? Imediatamente já jogo no descarpaque, que é o procedimento certo. Nunca deixe o cartucho ou a agulha na bancada, porque você pode, na hora de jogar tudo fora, se enganar e se furar, ou então jogar a agulha no lugar errado, né? Primeira coisa, vou tirar, separar as duas partes que eu falei, né? E vou dar atenção para essa aqui. Por quê? Essa aqui é a parte que eu não contaminei. Então, se eu começar a manusear a primeira, a outra, para depois mexer nessa, eu vou contaminar toda essa aqui, que está toda embaladinha aqui, bonitinha. Então, o que eu faço? Eu já venho aqui, eu nem toco aqui nessa parte, eu pego aqui, porque essa parte é a parte do que está vedada aqui dentro, né? Então, na teoria, ela tá segura, né? Eu venho aqui e já faço o quê? Desplugo o meu RCA. Puxando sempre, sem rodar. Nisso que eu desplugo o RCA, ele já vai sair. Nisso que saiu, já tirei, máquina, lixo. Depois vem aqui, no local que eu deixei separado, para puxar, porque se você embalar tudo bonitinho, depois você não acha a ponta e vai ficar mexendo e vai começar a sujar tudo. Então eu venho aqui e só faço isso. Né? Pronto. Mais prático do que isso, impossível. Na sequência, vou lavar com água e sabão e álcool. E depois boto para esterilização. Acabou. Aqui, mesma coisa. Por mais que eu tenha vedado todo, eu faço uma limpeza só com álcool, né? Um papel, né? Ou um pano descartável, só com álcool umedecido e passar. Porque essa parte, como tem componente do motor e tudo, você não pode jogar álcool diretamente, senão você pode danificar o motor. E é isso, assim que eu faço. Então, pessoal, acabei de desembalar a máquina, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a limpeza do grip, né, para levar para o autoclave. Então, como eu faço? Né? Como ele diz, água corrente, detergente enzimático, né? Fora.
aqui no caso, né? Se você acha que tem que fazer uma limpeza por dentro, né? Você vai com o que pega mais lá dentro. Aqui no caso, por exemplo, pega os resíduos aqui. Fora que você também às vezes tem que improvisar algumas ferramentas, cara, se você não tiver, entendeu? Tipo, pode botar aí um palito desses abastador de língua, com uma gaze, com algodão, né? Para fazer essa limpeza, usar um cotonete, se tiver algum lugar assim que você não consegue alcançar. Vamos dizer assim, né? Então, pessoal, lembrando que depois que você fizer toda essa limpeza, enxaguar bem tudo, entendeu? Dar aquela enxaguada com água corrente. Para quê? Para tirar todo o resíduo de detergente enzimático. Dando continuidade, né? Enxaguamos as nossas peças, agora eu vou botá-las para secar. Eu prefiro utilizar o autoclave, que ele também faz o processo de secagem antes de esterilizar. Né? Colocar aqui dentro, né? Fechar. Na hora de secar, sempre com a porta entreaberta. Galera, então, vou esterilizar aqui agora o último item, só para vocês verem. Lembrando que você pode esterilizar várias coisas, né? Só ver aí se tem manual, dar uma lidinha, se pode ir no autoclave, para você não fazer besteira e danificar, né? Então, vou fazer esse aqui. Para quem usa uma pen. Lembrando que tem que lavar, tirar a tinta, galera. Se tiver sujo de tinta e você esterilizar, essa tinta vai fundir no chassi, vai fundir no metal e vai fundir de um jeito que não sai. Porque quando você bota tinta e bota no forno, é igual fazer um prato. Leva o prato decorado, vidro, você tem que botar no forno. Ela adere no metal, adere na superfície de uma forma que você vai danificar para retirar. Então, pessoal, fica muito mais apresentável, né, você fazer você perder esse tempinho aqui, né? Como eu falei, hoje em dia tudo está sendo descartável, né? Então já vem tudo embalado, bonitinho, né? Mas não custa nada você também que não tem acesso a esse material, você trabalha ainda com esse, você prepara tudo assim, que olha, a apresentação fica muito mais né, bonita para você mostrar para o cliente, né? Mais apresentável, mais correta. Passa mais segurança, passa que você é um profissional que se preocupa não só com sua arte, mas se preocupa com o cliente também, né? Primeiro módulo, biossegurança. Então, pessoal, agora um detalhe também que eu vou falar para vocês. Ninguém pode deixar de fazer isso aqui, cara. Porque não adianta nada você esterilizar e não sinalizar a data do procedimento, né? Vai ter essa marcação aqui, que ela vai alterar a cor quando fizer o processo lá do vapor, né? Só que você tem que botar aqui atrás, geralmente, por exemplo, aqui são 4 itens diferentes, então o ideal seria você botar a data nos 4 itens. Data de esterilização, vamos botar aqui, hoje é dia 20, vamos supor, 20/4 de 2022, né? Você botou a data que foi esterilizada, essa esterilização por autoclave. Então a vigilância sanitária, ela dá um prazo. Então, pessoal, vamos agora botar para esterilizar no autoclave, né? Lembrando da arrumação aqui, né? Botar direitinho para não ficar nada esbarrando aqui nas paredes do autoclave, não é o ideal, lembra disso. Você não pode queimar, danificar a embalagem. Organizou, colocou, né? Vamos colocar água nele, porque tem uma forma de colocar. Lembrando que sempre tem que ser água destilada, tá? Não pode ser água de torneira ou água filtrada ou água mineral. Água destilada. Cada autoclave, então, tem uma proporção certa de água, né? Vamos colocar aqui essa água, que ela tem que ser colocada, né, devagar assim no fundo. Para quê? Para ela preencher ali todo o fundo. E ela vai chegar até aqui a bordinha assim, geralmente. O autoclave ele tem uma inclinação. Ele não é reto. Se você reparar, ele não fica plano. Ele tem uma queda. Para quê? Para essa água ficar depositada ali no final, né? Se você botar água de menos, a água chegou até aqui, tá bom. Se você botar água de menos, ele pode não fazer uma esterilização eficaz.
né? Pode até interromper a esterilização, porque como ele faz esse processo automático, se ele sentir que a água não está sendo suficiente, ele pode interromper, né? Depois de colocar a água, checar se está no nível certo, né? A gente vai o quê? Começar esse ciclo. Vamos fechar, agora fecha seu autoclave, né? Está tudo certinho, fechadinho, né? Ele está em stand-by, né? O próximo passo é o quê? A gente vai iniciar o ciclo, então vai sempre se apertar início, né? Da outra vez a gente fez o quê? A gente apertou secagem, né? Que aí ele começa só a secar. Então vamos apertar de novo aqui, né? Para iniciar tem que estar aqui no stand-by. Ó, ele fez outro barulho, agora ele fez um barulho mais seco, assim, tum, que é o que? A válvula se fechou, então ele está pronto. O ideal é sempre fazer esse teste, né? De abrir, de cancelar, fez o barulho e fechar a válvula. Viu que está fazendo esse barulhinho característico de destravar e travar? A gente começa o ciclo. Iniciar. Viu? Novamente ele acionou a válvula. Ele abriu a válvula para receber o vapor. Então, ele vai começar agora a entrar em módulo de quê? Aquecendo, né? Para quê? Começar esse processo de esterilização. Primeiro ele vai aquecer, aí quando ele chegar na temperatura correta, na pressão certa aqui do autoclave, né? Vocês vão ver que esse ponteirinho aqui vai subir para, acho que se não me engano, 170 kg de força. Vai parar perto do 2 aqui. E vai ficar durante uns 25 minutos ali, que é o tempo de esterilização, né? O processo todo, ele dura em média 40 minutos. Porém, se o autoclave já tiver passado por uma esterilização anterior, ele vai estar quente, então ele vai fazer o processo mais rápido. Aí vai cair para uns 25 minutos. Então, pessoal, para quem gostou da dica, pode deixar um comentário aí se faz algo diferente. E lembrando de não deixar de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho para receber as notificações, que sempre vai ter uma dica nova para vocês. Valeu? Abraço!